Bom, vamos lá. Voltamos a gravar da Irmandade Rosa Negra com mais algumas perguntas do ESC. Vamos lá, gente. Vamos. Wakanda, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o feminismo e sobre mulheres machistas e competitivas. Nós somos machistas. Exemplo. A mulher perdoa a traição do marido, vítima de sedução, e acusa e difama outra mulher, a quem também traiu e enganou. Vou falar sobre o olhar sagrado, né? Nós estamos hoje à beira de uma nova sociedade matriarcal, e isso precisa ser evitado a qualquer custo. O sagrado, ele se perdeu. Nós somos a geração que foi criada órfãos de mãe, né? Nós temos o grande Pai do Céu e nos fizeram esquecer que nós temos a grande Mãe da Terra e que somos filhos do céu e da terra, né? E a gente está resgatando isso. As meninas já mandaram, a gente vem aí, a Strega fala muito disso, né? Que viemos da Era da Mãe, 300 mil anos de sangue uterino, depois passamos pela Era do Pai, a Era do Sol, que também não deu certo. Passamos pela Era do Filho e estamos a caminho da Era da Filha. E o ensinamento Strega, ele é bem claro, né? As meninas já mandaram, não deu certo. Os meninos já mandaram e o resultado assusta, também não deu certo. O caminho do futuro sagrado, ele não pertence ao feminino ou ao masculino. Nem mais um deus, nem mais uma deusa, nem mais o homem ou a mulher acima, nem mais ascensionado ou descensionado. Nós somos e vibramos o meio e precisamos do equilíbrio para a polaridade e a dualidade sagrada poderem se reinstaurar em Gaia, né? Quando uma mulher que se diz sagrada é feminista e ela denigre ou inferioriza a figura do macho, do masculino, ela está cometendo os mesmos erros do passado. Isso para mim é muito claro. Os deuses citam muito esses exemplos e nos deixam muitos exemplos a respeito, né? Se a gente pega, por exemplo, Ártemis e Apolo, ela é a caçadora, a mãe da selva, ela é a senhora das armas, e Apolo é o senhor da filosofia, das artes, do conhecimento. E a escola iniciática humana, ela pertence aos dois, ao equilíbrio, né? Então, cometer os mesmos erros para mim do passado, achar que o feminino absoluto sagrado é o caminho, é errado, e achar que o patriarcado vai novamente submeter a nós é ser inocente demais com o nosso pensamento. O caminho do futuro é do equilíbrio. Não mais nem o homem, não mais nem a mulher, somente a mulher, ou um deus ou uma deusa, e sim a dualidade sagrada. Somos filhos de muitos deuses e de muitas deusas. Somos filhos de muitos aqui nessa sala. Mas enquanto encarnados, enquanto na carne, em Gaia, somos filhos do grande Pai cósmico e da grande Mãe terrena, do grande Pai do céu e da grande Mãe da terra. Porque estamos aqui encarnados e precisamos elevar o nosso espírito, mas precisamos cuidar da matéria. A cruz da evolução é uma cruz de equilíbrio, né? É o espírito e a matéria em igual valor. E esse é o símbolo dos imortais, né? Que é uma cruz de ramos, para que a cruz renasça pela imortalidade do ramo. Que o plano espiritual e o plano material devem estar em equilíbrios, assim como o espírito e a matéria, assim como o feminino e o masculino, assim como esquerda e direita, acima e abaixo, ascenso e descenso, porque somos e habitamos o meio. Se fôssemos iluminados, viveríamos lá em cima, e se fôssemos perversos, nós viveríamos lá embaixo. Se somos o meio, é porque somos o caminho entre estes dois, né? Então, nem mais um, nem mais outro, mas o caminho conjunto para o futuro. Cada vez mais se ter um entendimento que somos espíritos e, portanto, somos duais. Em tudo, absolutamente em tudo. Posso prosseguir? Estar gestante favorece ou desfavorece uma bruxa, magicamente, em algum sentido? Muda algo que seja significativamente perceptível? Muda muita coisa. Você está gestando, e toda vez que a mulher está
gestando, seja no nosso pequeno ciclo de um mês, que a gente também gesta durante o nosso ciclo menstrual, ou quando estamos efetivamente gestando uma criança, nós estamos mais perto da conexão espiritual, porque estamos aterrando ali uma outra vida, um outro espírito. A dica é, por favor, consagre coisas para nós. Quando alguém... Você está grávida, barriguda, eu posso aí fazer uma lista, né? Açúcar consagrado para uma gestante, para que as crianças tenham mais atenção e mais energia. Grãos consagrados por uma gestante, para que a gente tenha sempre abundância dentro da nossa casa. Terra consagrada pelas mãos de uma gestante, para que a gente possa moldar muitos e muitos feitiços e magias e dar vida a muitas coisas no nosso tempo, no nosso dia a dia. A água consagrada para uma gestante, para que a nossa vida seja próspera em todos os sentidos. Por favor, consagre para nós coisas. Né? Essa é a ideia, assim, né? Você está em um estado de plenitude, né? Mas nós gestamos todos os meses também, né? Quando a mulher sangra, ela está parindo a sua magia. Alguns grupos do sagrado feminino têm um pouco confuso essa história do sangue feminino, né? Então, assim, quando a mulher ovula, ela está mexendo o seu caldeirão, ela está ovulando. O tempo de uma ovulação feminina é o tempo de gerar a sua magia, projetar. Né? Então, quando você está ovulando, você está na beira do fogo, você está ali com o seu caldeirão fervendo. Você vai projetar os seus planos e nós não geramos só filhos, nós geramos sonhos, projetos, vida, prosperidade, abundância. Depois que você ovulou, você entra no processo de gestação. Então, você nutre aquilo que você intencionou no seu ciclo. E quando você menstrua, quando você verte o seu sangue, você está parindo a sua magia, você está parindo a sua cria. Por isso, nós bruxas entregamos o nosso sangue para a terra, para que Gaia transforme em semente a nossa magia. Então, quando a gente ovula, nós mexemos o nosso caldeirão e intencionamos. Quando nós estamos no período do meio ali, nós nutrimos com muitas águas sagradas, com muitos pós, com muito fogo, nutrimos a nossa magia. E aí quando a gente der cria, quando a gente parir, quando a gente verter a nossa magia, o nosso sangue, o nosso parto sagrado, a gente pega o nosso sangue e entrega para Gaia, para que ela transforme isso em vida. Por isso as nossas ancestrais entregavam o seu sangue nas plantações, né? Meio óbvio, certo? Mas então todas nós já estamos todos os meses, né? E quando a mulher já não tem mais, quando tem menopausa? A mesma pergunta? Ou quando tira o útero, alguma coisa assim, Bom, muda alguma coisa? quando a mulher não verte mais o seu sangue, ela já está em um período de conexão direta. Por isso que nas sociedades antigas, a mulher que não menstruava, ela era considerada sábia da aldeia. Né? Tu passa uma vida inteira vertendo o teu sangue, gestando, parindo, interagindo e tal. E aí, de repente, quando tu colhe o teu sangue da terra, quando os deuses, né, te abençoam com o reter do teu poder, significa que tu alcançou uma experiência cósmica que vai fazer com que tu seja a ligação entre o universo e a terra. Por isso as velhas eram as sábias, aquelas que detinham os poderes da profecia, das premonições, da arte da cura e tudo mais. Hoje as mulheres envelhecem sem os seus poderes. E nós não nos tornamos mais velhas sábias, e sim velhas chatas. Nós estamos resgatando isso, né? Nós estamos resgatando isso, para que a gente envelheça novamente sábias. Né? E mesmo a mulher que não verte mais o seu sangue, mas que quer resgatar esse poder, existem sim muitos ritos mágicos, pessoais, ritos espirituais, para que se refaça essa conexão e se entregue a essa mulher que já está na menopausa a conexão para que ela vire a xamã, para que ela vire a profetisa, para que ela vire a curandeira, para que ela vire a sábia da sua aldeia. E quando tira o útero, muda alguma coisa na mulher? Não? Magicamente, não. Não ter o útero fisicamente não interfere na tua condição fêmea de invólucro encarnatório.
Nunca mais falo isso, né? Às vezes é umas coisas assim, tipo, valeu, mãe! Valeu! É que eu tive que tirar, por causa do mioma, essas coisas, né? Aí a gente sempre fica pensando, né? Não tem problema nenhum. O teu poder de fêmea está aí, o teu útero espiritual está aí, e tu tem a conexão com esta encarnação, a permissão desse poder nessa encarnação, né? E é algo humano o que aconteceu. Então é possível, sim, inclusive, de amenizar as consequências da retirada física do útero. Por exemplo, as mulheres que trabalham com a serpente de fogo, elas não sofrem na menopausa. Elas não têm os calorões. Porque os calorões da menopausa é a Kundalini estabilizando o seu poder. A mulher não viveu isso e, portanto, chega à menopausa com o seu fogo serpentino completamente em descontrole. Se tu pegar esta mulher e colocar ela na frente do caldeirão de fogo, onde a serpente de fogo se ergue, as duas serpentes vão se harmonizar e os calorões passam. Né? E os calorões passam. Né? Porque é o sagrado, né? O teu corpo tem a serpente de fogo. Né? A Kundalini é a serpente, a espiral de poder, é a nossa conexão. E a mulher, ela envelhece, não usou isso, não sabe desse poder, e aí a Kundalini se... É um acúmulo de energia. Exatamente, e todo acúmulo traz consequência. Quando tu pega a mulher que está sofrendo e bota ela na frente do fogo, a espiral se ergue e absorve isso, e estabiliza esse fluxo. Outros problemas, por exemplo, mioma ou policístico também tem relação com a Kundalini e com o útero, também tem. E também podem ser harmonizados. Eu não sou contra a medicina. Tá, tudo bem, eu não gosto da medicina. Mas... não a tradicional, exatamente. Não essa medicina que destrói a humanidade. Eu não curto. Mas eu sempre digo fazer os dois tratamentos, né? Mas 100% das mulheres que têm caminho sagrado acabam curando e reorganizando os seus problemas ginecológicos. No meu caso, não tem remédio que resolva cólica. Eu tomei remédio, eu fiz todo tipo de tratamento. E ninguém nem sabe por que eu tenho cólica. E eu tenho cólicas muito fortes. Você já leu um livro vermelho de uma bruxa chamado Universo de Lilith? É muito bom. Fala sobre isso. Fala sobre isso. A TPM, ou a cólica, é um processo de dor do espírito com relação ao poder feminino. E que pode ser harmonizado, sim, nos rituais. Pode ser harmonizado, sim. Eu estou trazendo aos poucos o trabalho de Porto Alegre para cá, né? Mas é difícil ainda para mim, porque a mentalidade de São Paulo, isso não é uma coisa ruim, é uma característica, né? É muito rápida. Faz parte da cultura. É muito rápido. O pessoal quer curso de fim de semana, é tudo muito, muito rápido, é todo mundo muito ligeiro. E, por exemplo, um círculo feminino, o círculo de Lilith, são 9 meses. Né? A escola são 6 meses. No mínimo de 6 a 8 meses. Então eu tô adaptando ainda essas coisas assim pra cá. Mas vai rolar, tá rolando. Já tem bastante gente aqui que trabalha com prazos. Eu tenho uma pergunta. O que você chama de escola? A escola Imortais da Terra, a escola, são todos os cursos que eu ministro dentro da Imortais, dentro dos Imortais, que eu também abri para a Irmandade. Então, por exemplo, Conexão Gaia é uma disciplina, digamos assim, de conexão com os elementos, dominação e o retorno da conexão com o planeta, né? 8 Sabás da Brasileira é a inversão da roda para cá, com todas as celebrações e para a pessoa seguir, vá, ser feliz. Então, esses cursos praticamente seriam como uma iniciação mesmo dentro da Irmandade? Seria isso? Uma preparação, digamos assim. A ideia não é que a pessoa se inicie com a gente, a ideia é distribuir o conhecimento para cada um fazer dele aquilo que achar melhor. Agora, não depende de você ser um iniciado nosso para ter acesso a esse conhecimento. Os Imortais abriram, transformaram em cursos e em escola, tudo independente. Tudo o que nós conseguimos. Por que isso, gente? Porque
a partir do momento que a gente começou a ter manifestação de elementos, a partir do momento que a gente teve a espiral de fogo, a partir do momento que a gente começou a ter o sagrado presente, a gente ficou com as causas na mão. E a gente disse, deuses, e agora? O que a gente faz com isso? No início, deu muita briga nos primeiros ali. Alguns queriam que a tradição fosse mais uma tradição fechada, porque era muito poder desperto, né? E uma pequena parte que me apoiou para que a gente transformasse isso numa escola aberta brasileira. Do tipo, vamos ferrar o sistema. Vamos Acabar com a brincadeira. acabar com a brincadeira. É verdade, é verdade. E aí o projeto A Irmandade Rosa Negra, o projeto 13 Matriarcas, o projeto Escola, Colégio, são opções de pegue o conhecimento, prometa a Gaia usar bem e vá ser feliz. E pelo que eu entendi, é novo. Né? Sim. Sim, a tradição é muito nova, né? A tradição Imortais da Terra é de 2010. Né? Eu fundei a tradição em 2010. A Serpente de Fogo se ergueu em 2010. Agora, se quiser fazer parte, melhor ainda. Exatamente. Os ventos estão uma delícia. É muito novo, né? Muito novo. Vocês fazem iniciações? Fazem iniciações? Sim, dentro da tradição, sim. Sim. A ideia é trazer para cá esses cursos também. Já tem. Verão passado já teve o curso de verão. Opa, tem mais um. Já tem os cursos aqui. Falando de curso, vai ter um aqui segunda-feira, né? Vai ter um aqui segunda-feira com uma menina da Irmandade, com a Vivi Ocanda, sobre magia de velas. Às 20 horas. Amanhã, às 20 horas. 26, né? Pelo que eu vi lá, o valor é 26. O valor é R$26. A ideia também da Irmandade Rosa Negra é essa, por exemplo. Dentro da Irmandade, tem muitas pessoas que fecham nesse pensamento comigo, de que tem que popularizar e abrir. Né? E a gente começa a organizar grupos nesse intento. Né? De abrir espaço, vem, faz. Quebrando a banca mesmo. Né? Quebrando o sistema. Mas acho que precisa, né, gente? Chega dos escolhidos. Bendita. Com os escolhidos. Vamos expandir, né? E todo mundo aqui, porque eu, obviamente, fui muito questionada com relação a essa minha posição. Né? Recebi conselhos de tradições que disseram assim, você está revelando mistérios e segredos aos deuses para pessoas comuns. Eu digo, concordo plenamente, foram os deuses que me deram e eu estou obedecendo ordens, vá falar com eles. Reclame, se eu fosse você, eu também reclamava. Se eu tivesse uma tradição fechada, que eu tivesse pago um absurdo para ter aqueles conhecimentos, se tivesse uma louca distribuindo, eu também não ia gostar. Vá falar com os deuses. Não importa, pode ir. Sobre isso, eu posso ver um pequeno parênteses dentro do meu conhecimento. Assim, indo um pouco para as religiões que eu conheço, que são as religiões afro, por exemplo, o candomblé, ele tem essa questão de guardar muitos segredos ali dentro, só alguns poucos iniciados acessarem. Só que grande parte daquele conhecimento que eles são muito fechados, você vai na Nigéria, paga $5 num livrinho na feira e acessa todas aquelas informações. Uma coisa que aqui... Que é na vertente, fechada, né? Na origem do negócio... É pra todo mundo. Todo mundo, tipo, o Ifá, você criança aprende a jogar Ifá. Aprende a saber o que cada búzio fala. Sendo que aqui você tem que Sendo que aqui você tem que ter toda uma iniciação. Lá eles usam isso para ensinar as crianças. A falar com os deuses. A falar com os deuses. Né? Gente, eu acho que tem muito ranço do patriarcal, né? Isso não tem culpado. Isso é cultura. Uma ideia assim, eu fui seminarista há 5 anos na minha vida. E assim, o conhecimento que eu tive lá, eu tive que entrar no seminário. Bom, basta falar isso. Ou seja, o que eu tive acesso, jamais uma pessoa numa congregação dos padres maristas, para estudar eu tenho que entrar. Senão não Se tem. ele não entrar, não tem. Em todos os lugares. Porque tem muita assim. coisa dentro da igreja que a gente tem relação. Eu posso falar isso porque eu estive lá dentro. E você só tem esse conhecimento se você entrar. Se você não entrar, então eu tenho que pagar um preço, ser seminarista, mesmo que eu não seja padre, para eu ter o conhecimento. Então, Não, se não é tem. assim, então eu não vou.
Eu Eu é a mesma coisa que ele falou ali. Eu sou alguém que, né, não tem muita moral para falar, porque eu venho de uma família que é extremamente pagã, assim, com muitas vertentes. Eu tenho uma irmã gêmeas comigo, nós somos gêmeas, que é mãe de santo, é africanista, é Yalorixá, ela tem um terreiro aberto, ela cuida de uma comunidade, enfim. Eu sou pronta pela religião, pela nação, de Bará Oxalá com faca e búzio. Eu sou feitora de Exu, sou cacique de Umbanda, né? E fui até o final, peguei canudo em todas, para poder falar. Né? Porque bruxa que é bruxa, ela fala com fundamento, né? Então eu passo lá. Mas não é a minha fé, não é a minha arte, né? É conhecimento para mim, foi, enfim, e é. Honro, faço todas as minhas obrigações, tudo que eu tenho, cumpro as minhas coisas, mas não é a minha história, não é a minha conexão, não é o meu botãozinho de acender a luz. Né? E cada um tem o seu. Mas é conhecimento. Mas é conhecimento. E é só assim que a gente consegue. Quer estudar o que vira seminário. Vai fazer, já pronta na religião. Quer ser espírita, vai pro espiritismo, vai lá fazer o curso de 2 anos. E isso tem que parar, gente. Tem que parar. Para eu poder montar uma tradição, para eu poder entender do Brasil, para eu poder entender as energias que estavam aqui, eu tive que me dedicar a entrar em tudo quanto é conhecimento necessário. Quase que você falou biboca, né? Gente, é um tal de segredinho pra lá, segredinho pra cá, e eu tenho poder e meu poder vale tanto que... Mas eu sinto que está acabando, viu? Sim. Palavras da deusa, graças a Deus. Bom, vamos lá. E olha só, a gente está muito em egrégora hoje. Percebi que o conceito de investigação intelectual nos assuntos da espiritualidade é libertador e muito gratificante. Gratidão. Quando e como você chegou à conclusão de que o sagrado deveria andar de mãos dadas com a lógica? Pode nos contar sobre esse processo? Posso sim. Eu fiz a minha formação em educação física. E depois disso eu fiz folclore, fiz extensão em folclore, fui para Lisboa e também tem muita coisa de dança circular e cultura, folclore e tudo mais. E o meu trabalho de conclusão deu início a tudo isso, que eu estava na época num grupo açoriano, porque a minha descendência, a minha ancestralidade é portuguesa. E nessa época eu comecei a estudar as danças e eu vi o caminho de todas as danças do velho mundo para o novo mundo e o quanto essas danças também traziam o sagrado e que as coisas iam se modificando. E muitas vezes para que tu alcance efetivamente o conhecimento, tu tem que ir lá na fonte. Né? Então parei um pouco de estudar magia e fui estudar história. E me dediquei muito tempo a ler coisas como o Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla, adoro filosofia. E acabei descobrindo que a formação da igreja em 300 depois de Cristo, ou seja, são 1700 anos de uma egrégora completamente nova e criada por homens, e me deparando com outra realidade com relação ao sagrado e humano. E desse momento, da Faculdade de Educação Física, para cá, para filósofa, hoje, o conceito de investigação intelectual sagrada eu uso para tudo, absolutamente tudo. É o que a história conta, a forma como nós nos colocamos. Eu sempre gosto da história do Sabás para ilustrar isso, porque para mim foi o mais libertador de tudo. Assim. O dilúvio que nós conhecemos, bíblico, ele foi o dilúvio de todas as religiões. Né? O dilúvio aconteceu há 10 mil anos, eu também sou astróloga, na passagem das eras de Leão para a era de Câncer, de 10, 11 mil anos. E é o dilúvio de todas as religiões. E quando eu comecei a estudar o dilúvio em todas as religiões, eu me apaixonei. Por exemplo, o dilúvio dos vikings é o melhor de todos. Né? Os deuses vikings criaram os barcos para os vikings durante o dilúvio para que eles conquistassem o mundo. E inundaram tudo com água para que eles pudessem viajar. Os caras são os bons, né? Sério, você não sabia disso? E comecei a ver que a história ela se repetia, né? E comecei a buscar isso de uma forma sem os ranços do humano. E comecei a ver os deuses falando de diversas formas, em vários lugares.
e que aquele sagrado se instaurava na língua que tivesse que ser e da forma que tivesse que ser. E isso foi libertador. Né? Então, a partir desses 10 mil anos, a partir do dilúvio, todas as civilizações que se criaram e todos os deuses que se criaram e tudo que nós hoje somos, faz parte de uma única história. Absolutamente de uma única história. Então, se você quer ser bom na magia, se você quer ser bom na bruxaria, se você quer buscar um sagrado, uma conexão, estude menos livros de magia e mais livros de história. Você vai ter, com certeza, mais condições de pensar de uma forma mais neutra. Né? Se liberte do homem, busque os deuses. É isso. Vamos às perguntas? Todo mundo concordando com todas as bobagens que eu estou dizendo. Né? Isso é ótimo. Depois pesquisa. Hã? Depois pesquisa. Por exemplo, no Concílio de Nicéia, no Concílio de Constantinopla, eles citam Jesus Cristo como o herói filho de Poseidon. Exatamente. Eu vi isso em Mariologia, uma disciplina que tem na congregação. Então, para vocês verem. E até então, até 325 depois de Cristo, Jesus era igual a Hércules, Teseu, Perseu e tantos outros heróis. E por que a igreja esconde que Jesus Cristo é da área de peixes? E por que a gente comemora em dezembro? Exatamente. Que Jesus nasceu, na verdade, ele é pisciano. Ele nasceu na primavera do hemisfério norte. Até porque, gente, ninguém nasce em 25 de dezembro no deserto, no hemisfério norte. É 40 graus negativo. Ainda, né? É 40 graus negativo. Jesus podia ser filho de um Deus, mas Maria era bem humana. Como é que a mulher vai parir a 40 negativos? Tá louco? Matematicamente é impossível. Astrologicamente, se você colocar isso no mapa, não vai. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Exatamente. Então, Jesus Cristo é pisciano, nasceu na primavera. Ele é do signo de peixes. Né? Enfim, mas para isso tem que ler o concílio, né? São quantas? 6.000 páginas? 6.000 páginas. Hã? Isso Olha, não vai bom, tá, gente? eu tô feliz hoje de ter alguém aqui. Eu sei. Tem que ler, né? Tem que estudar. Tem que ler. Vai pro seminário, gente. 6.000 páginas. Só quero agradecer a vocês dois. Pra resumir tudo pra gente. Olha! E um detalhe, todos os padres sabem disso, né? Não só padres. Vai a dica. Todos que entram no seminário sabem disso. É por isso que, assim, é muito doido isso, né? Não é questão de traição. Quando eu decidi ir pro seminário, não foi nenhuma decisão minha, foi decisão da minha avó. Foi com 15 anos que eu fui pro seminário. Eu não queria ir. Mas depois que eu entrei, aí quando eu decidi assim, não é isso que eu quero, aí eu saí, mas eu já tinha conquistado o que eu queria, conhecimento. Mas é preciso você ir para um seminário para ter conhecimento. Ou ter amigos. Ou ter amigos. Eu não Existe fico várias bem de... congregações, né? Então, aí você acaba descobrindo coisas que, digamos, hoje mesmo, eu tô falando coisas que eu jamais poderia falar, por conta de juramentos e enfim. Só que é livre. Agora eu tenho consciência disso, entende? Então, assim, é muita coisa que tem ali, que aconteceu. Né? E na história, a gente vê de uma forma diferente, quando você falou aí, deixa os livros de magia e vai estudar a história. Pega um livro de antropologia, não gosto se vocês pegarem um livro de antropologia. Exatamente. Um livro básico de antropologia, vocês vão entender tudo que eu estou falando. É muito bom. Gente, Moisés era um gigante. É gigante. Moisés era um gigante. Ele construiu aquela arca daquela forma porque ele era um gigante. Ele viveu mais de 300 anos. Ele era um gigante, os nossos gigantes. Moisés? Noé, desculpa, Noé, Noé, tô confundindo. Tá, Noé era um gigante. Os nossos gigantes, gente. Os nossos. Só confundi o nome da pessoa. Era o nosso. Dos nossos. Ele construiu aquela arca daquela monstruosidade toda porque ele tinha tamanho pra isso.
Então, existem gigantes de Gaia, não só gigantes que vêm dos outros lugares. Mas ainda. Não, hoje já não. A gente já matou eles. A gente conseguiu destruir. Vocês sabem que essa coisa é muito louca, né? Eu viajei pro Peru, eu estava terminando o livro das matriarcas e decidi que eu ia escrever o último capítulo numa civilização antiga. Piração, né, gente? Lá. E fui pra lá escrever e tal. E nós pegamos um táxi quando nós chegamos lá e tal, e aí nós começamos a olhar as pessoas e todo mundo é muito aborígene, né? Lá é um outro povo, né? A pele é diferente, a fisionomia é diferente, eles são diferentes. E aí o taxista viu que a gente tava olhando e tal, e disse assim, tudo aborígene, né? E nós, pois é, diferente, tal, que legal, uma coisa inca, né? Uma coisa e tal. Eu disse, mas vocês também eram. Eu disse, não, mas o pessoal no Brasil é mais... tem de tudo e tal. Eu disse, sim, vocês mataram todos os aborígenes. Os nossos se multiplicaram. O taxista falou isso. Uhum, Olha que legal. Aí eu... Que recepção, né? Já de cara. De cara já. Uhum. Bruxo sem tempo, faculdade, 2 empregos, fim de tempo livre. Os deuses entendem isso? Os deuses entendem esse período da nossa vida? Ou tenho que abdicar de algo para me dedicar a eles? Quero no futuro viver para os deuses, mas agora preciso trabalhar. Preciso comprar minhas coisas. Como devo fazer? Help. Vou ficar atenta a essa resposta. Também. Todos nós ficaremos. Gente, o sagrado, ele tem que ser algo bom na tua vida. O sagrado tem que ser algo bom na tua vida. Ele precisa ser aquilo que te causa tanto êxtase, tanto prazer, tanto que nada vale o sacrifício. Nada. Vai estudar, vai trabalhar, vai comprar tudo o que tu quiser, vai evoluir. E paralelamente a isso, os deuses estarão contigo em todos os momentos da tua vida, mais ou menos. Nessa vida, para lá ou para cá, para cima ou para baixo, enfim, vão estar. E quando tu puder, faça com o coração. Que sejam 15 minutos na semana. Faça com o coração, faça por amor. Que esse vínculo vai ser muito mais forte que muito sacerdote que vive disso todos os dias e não tem amor no coração. Né? Os deuses, eles nos criaram e criaram tudo ao nosso redor. Não os trate como se eles não tivessem capacidade de compreender as coisas. Os deuses não são desprovidos das capacidades mentais que nos deram. Eles, acima de tudo, sabem como a vida funciona. Viva a sua vida. Viva a sua vida, conquiste as suas coisas, equilibre a sua vida. E vai ter momentos da sua vida que você vai poder se dedicar mais ao sagrado e você equilibra a balança e assim segue a evolução e vai ser feliz. E dentro da bruxaria, e aí bem específico, ritualizar é sagrado, acender o caldeirão é sagrado, transar é sagrado, ir na praia é sagrado, trabalhar é sagrado, ganhar dinheiro é sagrado, viajar é sagrado. Tudo é sagrado. Se fosse assim, Gaia não tinha se feito tão linda para nós. Né? Então, viva, seja feliz. E vai estudar, que é bom, tem que fazer mesmo, é isso aí. Né? Por aí? Mas, recadinho de mestre Wakanda. A você, querido bruxo, que está começando a sua vida hoje, mora com os seus pais. Sorriso, né? E mora com os seus pais. Respeite-os. Eu recebo muitos bilhetinhos e recados da juventude que diz assim, mestre Wakanda, que tipo de ritual que eu posso fazer porque eu tenho que fazer escondido dos meus pais, porque eu ainda moro com eles e tal, e eu tenho que ritualizar e tal. E a minha resposta é, não faça. Não faça. Se você quer ser um bruxo de verdade, comece honrando os seus velhos. Comece honrando quem paga as tuas contas, quem te dá comida, quem te dá abrigo e aonde tu mora. A primeira capacidade mágica de alguém que se ergue em nome dos deuses é a de se sustentar. Se tu não pode bancar isso, dança a música que toca. Isso é sagrado. Nenhum deus
se erguerá para ti por tu respeitar aquele que te deu a vida nesta existência. Fica a dica aos adolescentes, né? Concordam os mais velhos? Hã? Plenamente, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Ah, vou fazer meu ritual, mas aí eu tenho que fazer escondido dos meus pais, porque dentro Não é de... sagrado. Não é sagrado. Não é sagrado. Não, eu não consigo imaginar um Deus que acolha um ritual que desobedece aos pais. Não... Ah, mas eu tenho direito a ter minha vida. Vai trabalhar. Vai trabalhar, te sustenta, te nutre, te banca, e aí tu faz da tua vida o que tu quiser. O que tu quiser. Daí tu é livre. Mas honra aqueles que te ergueram. Se tu não tiver honra por aqueles que te ergueram, tu não vai ter honra por sagrado nenhum. De nada adianta se dizer alguém que honra os deuses antigos se tu não honra a tua raiz. Né? Então não importa, mas eu me dou bem com a minha mãe, não me dou, faça, não interessa. Teus pais podem ter sido os piores pais que você acha que eles foram, não interessa. Enquanto você depender deles, você vai dançar a música deles. E enquanto eles estiverem vivos, você vai estar apoiando a existência deles, mesmo que você tenha que sustentá-los, você não concordando com nada do que eles sejam, não interessa. Porque isso é sagrado. Isso é vida, isso é educação. E educação é sagrada. E estamos com o fogo de Hestia no nosso país. Né? Então, vamos valorizar o fogo de Hestia como ele é de verdade. O lar, a família. Né? E depois vá pra vida, né? Vai curtir, ser feliz. Vai fazer magia. Bom, vamos lá. Eu sou um idiota, mestre. Mas, bom, já acreditaram que a Terra era achatada, né? Então eu vou perguntar, risadinhas. Sabemos que enxergamos os deuses com feições humanas, é verdade. Pensando dessa forma, dragões e dinossauros têm semelhança? Dragões poderiam ser seres divinos dos dinossauros? Tá, não pergunto mais nada. Bonitinho. Não, os dragões não são os dinossauros. Definitivamente não são. E qualquer pessoa que tenha acesso à visão sabe que são coisas diferentes. Eu acho que os dinossauros estão por aí em algum mundo de Gaia paralelo, né? Mas eles são consciências diferentes, são criações. Os dinossauros foram uma manifestação de vida de um determinado momento de Gaia. E os dragões possuem consciência extra. São seres de outros lugares, civilizações diferentes. Ok. Tá. Uma pessoa que está aprendendo a usar tarô, qual deve começar? Qual deve comprar? Tem pela internet? Uma pessoa que está começando a tarô não tem que comprar tarô nenhum, ela tem que estudar primeiro, tá? Por que eu digo isso? Porque senão você vai gastar um monte de dinheiro num monte de tarôs, e os tarôs são uma coisa muito pessoal, né? Os pais do tarô são de Arthur Edward Waite, o Hyde, o tarô de Crowley, de Aleister Crowley, o Thoth, e o tarô de Marcélia, né? Isso, a gente está falando da história do tarô, né? Os pais do tarô. Qualquer um desses três, legal para começar. Mas hoje existem infinitos tarôs. Então dá primeiro uma boa lida, estudada e tudo mais, aí opta por um para que você comece a desenvolver. Os tarôs, eles têm que ter 22 arcanos maiores e tem que contar o processo iniciático. Posso gravar um outro vídeo no futuro sobre esse processo e tal do tarô. Se não for isso, não tem tarô. Não é um tarô. É um oráculo. Pode ser respeitado como um oráculo, mas não é um tarô. Mas os artistas, eles colocam a sua veia pessoal em cada lâmina. Então vão ter tarôs que são mais românticos, outros tarôs são mais diretos, mais material concreto. Isso, material concreto. Outro artista, ele já é mais filosófico, e isso influencia na jogada. Isso influencia na leitura do tarô. Então é muito pessoal, né? Por exemplo, eu adoro o tarô das deusas para jogar do sagrado feminino. Mas eu jamais vou usar o tarô das deusas para falar com um empresário e o cliente meu. Do tipo, tá... Oi? Desce daí.
né? Pega um tarô que tem uma energia mais dia a dia, né? Finanças, enfim. E acaba que o tarólogo acaba tendo mais de um tarô, porque o artista influencia, sim. É óbvio que influencia. A maneira como ele foi desenhado, pintado, a egrégora que foi colocado nele, a criação dele, é uma obra, é uma Pessoal, arte. voltou. E vai influenciar. Tan, tan, tan. Mas dentro dessa questão, e aqueles outros baralhos que surgem, por exemplo, a gente tem o baralho cigano, que é considerado o tarô cigano de Madame Lemond. Ele entra como nessa visão de tarô ou algo similar, mas um oráculo? É um oráculo. As cartas ciganas são um oráculo, não é tarô. Tá? É de Madame Mille Lenormand, francesa. E eles contam a história, ele é cria do tarô, né? O tarô, ele conta, os 22 arcanos maiores do tarô contam o processo iniciático de todas as tradições. Então, quem quer fundar uma tradição de bruxaria, pega o tarô, que nos 22 arcanos maiores contam os processos iniciáticos dentro de um caminho, né? Igual o caminho da Cabala. E o baralho cigano conta a viagem de todo o povo cigano desde que partiram da Índia, né? Porque os ciganos partiram da Índia há 3.000 anos, quando a Índia foi invadida pelos árabes. E aí eles fugiram, né? Eles são o povo, a casta que fugiu. E aí conta todo o trajetório deles e tal. Por isso que tem ali a cegonha, porque eles fizeram o caminho das cegonhas na Ásia. Eles fizeram o caminho da seda, né? Então, tudo isso é contado no baralho cigano, né? E no tarô, os processos iniciáticos. São oráculos diferentes. E sim, eu dou aulas de tarô e de cartas ciganas. Até porque eu sou simbologista, né? Eu amo símbolos. Sou apaixonada, é a minha fissura. Não tenho nada, eu adoro Código da Vinci. Eu adoro símbolos, adoro, sou aficionada por isso. Assim, estudar símbolos é... Nessa pergunta eu posso fazer uma outra? Pode. O que você acha do tarô mitológico? É a primeira vez que eu vou dar a minha opinião pessoal. Não é não, porque eu não vou gravar.